Aqui que uma ligação atrapalhou aqui a mensagem, né? Aí voltando, Lutero traduz sua própria Bíblia para o alemão, 12 anos depois, né? E tira o livro de Tiago. Faz aquela bagunça, aquela prostituição, enquanto a igreja reconhece os 72 livros como inspirado pelo São Damas I, em 382, bateu o martelo ali no Concílio de Roma, certo? Para definir e reafirmar qual cano que é inspirado. Certo? Ó. E nós cremos a fé que os apóstolos exprimiu. Novo Testamento. Para nós, tanto faz se é a Tanakh, se é a Septuaginta, porque nós o que importa é qual Bíblia que os apóstolos usavam. Certo? A Septuaginta. Então, nós temos que seguir isso, porque os apóstolos, professor, doutor, protestante, eles são os detentores da verdade. Aí Martinho Lutero tira, acrescenta versículo que não tem na Bíblia, aí pode. Né? Aqui, ó. Em 382, no Concílio de Roma, através das mãos do Papa Damas I, mas muito antes do Concílio de Trento, e nesses concílios já é fechado quais são os livros da Bíblia, incluindo também os 7 livros deuterocanônicos. Deste todo sempre. A igreja utilizou a Septuaginta, porque a igreja não segue o cânon judaico. Interessante isso aqui, né? Vamos aqui, olha só. E o cara quer refutar a igreja. Ele não fala a cagada que o Martinho Lutero fez, mudou, acrescentou, etc. Os 7 livros a mais, já tinha sido decidido nos concílios regionais. Concílio regional porque só envolvia aquela região ali, não envolvia a igreja toda. Aqui esse é o mentiroso. Foi definido no Concílio de Roma em 382 pelo Papa Damas. Tá, meu querido? E depois vai reafirmar aqui, ó. Depois do Concílio, o Papa Damas chamou São Jerônimo. Olha só. Para revisar latina e compilar todos os 72 livros pro latim vulgar e o latim que todas as pessoas pudessem entender. Essa edição latina vulgar, a gente entende essa edição latim vulgar. A gente chama de Vulgata Latina. Olha só. Concílio de Roma, ali pelo Papa Damas I, reafirmou que os 72 livros são inspirados, porque para nós o que importa não é o que vocês pensam, é que o magistério prega. Efésios 3:10, divina verdade, sabedoria será conhecido pela igreja. O magistério, os apóstolos usavam a Septuaginta. Então, para nós, o que importa é isso. Certo? E o que para nós importa mais é o Novo Testamento. Toda no Concílio de Roma, depois ele cita Cartago, depois ele cita Hipona e por último ele cita Florença, que é o único concílio ecumênico que ele cita. Só isso já acende o alerta, porque se já tinha sido decidido no Concílio de Roma, por que teve o de Cartago? Por que teve o de Hipona? E por que teve o de Florença? Bom, a gente sabe que os concílios regionais não... Para reafirmar, meu querido. Simples entender isso. Olha só. Por que Martinho Lutero traduziu sua própria Bíblia? Usando a Vulgata Latina de São Jerônimo. Inclusive tirou 7 livros. Olha só. 20 anos depois, o Concílio de Hipone, Catálogo, reforça o cano bíblico. Ó, o Concílio de Catárgaro é para reforçar o que já definiu em 382 pelo Papa Damas. Foi revisado, atualizado e compilado pelo São Jerônimo. O concílio que teve aqui, ó, o Concílio de Roma já definiu. E o Concílio de Hipone para reafirmar. Simples entender isso. Reforçar o concílio, ó, Catálogo, Concílio
de Hipone e Cátago reforça o cano bíblico. Inclusive, o Concílio de Cartago disse o seguinte, que na igreja não se leia sobre o nome de escritura divina, a não ser os escritos canônicos. E cito 7, deles, os 72 livros, incluído Deuterocanônico. O que se lê ali na missa, na igreja, são os 72. Reconhecido, batido martelo em 62 pelo Papa Damas. Compilado e organizado pelo São Jerônimo. Amando do Papa Damas. Certo? É interessante, né? Olha só. Já falamos. Depois de todas essas referências, nasce Martinho Lutero, onde eu parei. E aí vai se tornar monge, se rebela, cria as 95 teses, e aí em 1522 ele resolve iniciar a tradução da sua própria Bíblia para o latim, para o alemão, utilizando como referência a Vulgata Latina de São Jerônimo. E 12 anos depois Lutero, enfim, publica a sua Bíblia com uma referência. Ele tirou o livro de Tiago. Lutero teve a coragem de alterar um trecho da Sagrada Escritura. E ele mesmo assume isso. Na carta de São Paulo aos Romanos, ele acrescenta uma palavra em alemão. Significa somente. Aí que vem a reforma protestante. O lema é somente a fé. Somente a Escritura. Aqui, tá certo então, né, o professor? Martim Lutero usou como referência a Vulgata Latina e acrescenta. Não passa pela sua cabeça isso aqui? O grande reformador, né? Para poder justificar a sola fide. Romanos 3, 28. Essas palavras não existem no original. E ele acrescentou simplesmente porque ele acreditava que isso era a intenção de São Paulo. Olha só, cara. Eu vou ensinar, ó. Isso aqui ele nos fala. Ele acrescentou ao meu severo favor para justificar sola escritura. É que os protestantes seguem hoje em dia. Seguem uma adulteração de Martinho Lutero. Ah, mas estou refutando o professor. Com essa cagada que Martinho Lutero fez. Né? Olha só. Não vou nem citar a citação dele aqui, que é muito grande. Olha só, depois dessa cagada que o Martinho Lutero fez, aí veio a reforma protestante, a igreja reagiu, claro que a igreja reagiu. Ó. Acontece que com a chegada da volta protestante e todas essas aberrações que Lutero trouxe, a igreja precisou colocar ordem na casa. Aí ele precisou colocar uma pedra. Qual é a forma católica de ser para que o povo não se confundisse? Aí começa a unificar um monte de coisas. Por exemplo, o rito da missa, o catecismo. Olha só. Catecismo é contra a reforma, por isso que defende muito a fé. Catecismo, exemplo, rito, a missa, surge nesse período também a edição da Bíblia. Aí, o Concílio de Trento reafirma, olha só, mais uma vez, qual é o cano da Escritura. E aí ele diz o seguinte, para evitar dúvidas a respeito dos livros reconhecidos por este sino, julgou oportuno acrescentar a estes decreto e ele elenco, né? São os seguintes: segue como
a citação dos 72 livros, incluídos os deuterocanônicos. O Concílio de Trento não está definindo um cano, ele está reforçando o cano, que define o cano. Foi outro concílio de Roma em 382 pelo Papa Damas I, certo? O que o concílio define foi a edição bíblica, que é a Vulgata Latina, que a igreja está definindo, é a tradução e não a quantidade das ordens dos livros, mas sim a edição dela. E isso acontece exatamente no parágrafo seguinte do cânon. Olha só, cara, no mesmo sacrosantos, sendo considerando que não seja de pouca utilidade para a Igreja de Deus saber claramente entre todas as edições latinas em circulação qual é a edição autêntica dos livros sagrados, estabelece e declara que a antiga edição Vulgata seguinte a citação dos canos, olha só, os secular deve mesmo sacrosantos Senado Anas, edição pública, na disputa, na pregação, explicações que ninguém, por nenhuma razão, pode ter audiência ou persuadição rejeitá-la. Que a igreja está dizendo que a Vulgata Latina é a única Bíblia oficial da Igreja Católica. Que a igreja diz, entre todas as edições, Vulgata Latina é a oficial, que foi revisada no Concílio Vaticano II. É só, cara. Vemos um pouquinho da cagada de Martinho Lutero, vimos os concílios que definiu. Vemos também onde surgiu o catecismo, e a Bíblia é totalmente toda inspirada, os 72 livros. Reconhecido, batido o martelo pelo Papa, porque o Papa ele tem essa autoridade em Mateus. Então, se o Papa bater o martelo, o que ligar aqui será ligado lá. Só. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você viu? É muita coisa, cara. Eu resumi só. É muita coisa. Aí você entra lá, quem foi o tradutor da Septuaginta? Foi os rabinos lá, judeus, né, os 70 rabinos. Vai entrar nessa história toda, aí você vai entender quem foi que compilou a Vulgata Latina, da onde tirou, quem mandou. Aí você vai entrando, você vai conhecendo, você vai tendo conhecimento para não cair nessas cagadas desses caras. Infelizmente, cara, infelizmente. Para nós, toda ela é inspirada. Como diz São Paulo, lá em 2 Timóteo 3,16. É simples. E 1 Timóteo 3,16 que a igreja ela é coluna sustentáculo da verdade. Detentora da verdade. Porque quem são as colunas? São os apóstolos que usavam Septuaginta. Salve Maria, sou servo missionário.